Adam Smith, meus caros. Na aula de hoje, nós vamos abordar as importantes contribuições do Adam Smith para a compreensão da economia. Este autor, que é considerado o pai da economia, ele em 1776 ele publicou o seu livro que ficou famoso, consagrado, conhecido mundialmente, A Riqueza das Nações. O que o Adam Smith busca fazer neste livro? Ele busca explicar por que alguns países são ricos e outros não. Afinal, o que torna um país rico? Lembrando, anteriormente ao Adam Smith, prevalecia a ideia do metalismo, ou seja, uma das doutrinas do mercantilismo defendia que a riqueza de uma nação era determinada pela quantidade de moedas preciosas, quantidade de ouro possuída pelo príncipe. O Adam Smith ele faz a sua obra na gênese da indústria moderna. A contextualização do período em que o Adam Smith publica o seu livro trata-se de um período em que estão começando a surgir as primeiras empresas, em que está ocorrendo toda a revolução industrial. Este contexto ele é muito importante para conseguirmos entender as contribuições do Adam Smith. Então vejam, qual que é a pergunta central deste livro do Adam Smith? Lembrando, o Adam Smith, antes de ser um autor, ele é um filósofo. Tanto isso é verdade que existe um livro dele maravilhoso chamado A Teoria dos Sentimentos Morais. Fica como sugestão para leitura. É um ótimo livro para se ter na cabeceira da cama e ler algumas páginas antes de dormir. A pergunta central do Adam Smith nesse livro, A Riqueza das Nações, é: como uma sociedade de indivíduos livres e egoístas pode funcionar? Resposta: a concorrência. A resposta do Adam Smith é que a concorrência, por meio dos preços livremente formados no mercado, gera eficiência social. Então vejam, o tema de pesquisa do Adam Smith é justamente a riqueza das nações. O desenvolvimento econômico, ele é um dos primeiros autores que busca... Claro, existiam muitos outros autores antes, mas ele é um dos primeiros autores que realiza uma obra mais sistematizada, na qual busca compreender quais fatores que determinam, que influenciam no desenvolvimento econômico. Então, para o Adam Smith, a riqueza de uma nação é determinada pelo egoísmo humano. Essa é a variável central que o Adam Smith vai colocar no centro da sua análise. É o egoísmo humano que leva todos os agentes a trabalharem. É o egoísmo humano que leva os agentes a darem o melhor de si para conseguirem o máximo possível de riqueza. Vejam, nós podemos expressar essa ideia que é oriunda lá da filosofia, principalmente nas figuras de Thomas Hobbes, David Hume, John Locke, Bernard de Mondeville, entre outros. O Adam Smith traz para a economia essa ideia, buscando demonstrar o modo como que o egoísmo humano contribui para a geração de bem-estar e de riqueza. Em outras palavras, as sociedades mais prósperas e mais desenvolvidas, segundo Adam Smith, são as sociedades mais egoístas. O egoísmo humano não deve ser visto como algo ruim. Muito pelo contrário, é o egoísmo humano que leva ao esforço, que leva ao trabalho,
fazendo com que a sociedade toda seja uma sociedade abundante, com muita riqueza, com muita prosperidade. Então vejam, essa ideia de um egoísmo natural ou hedonismo provém de Rumi e é extrapolada para a economia pelo Adam Smith, que chega para chegar à ideia de uma benevolência natural. Então vejam, para nós conseguirmos entender o modo como que o egoísmo humano contribui, promove o bem-estar social, nós podemos utilizar um exemplo simples. Pergunto para vocês, o que é que faz o padeiro acordar todos os dias às 4, às 5 da manhã para produzir os seus pães e vender? É benevolência? É o desejo de ajudar o próximo? Não. Não é benevolência que faz o padeiro sair da sua cama às 5 da manhã para trabalhar em um dia frio. Não, é o desejo de lucro, é o egoísmo, é o fato desse padeiro pensar no seu próprio bem-estar. No entanto, este padeiro, ao buscar fazer o que é melhor para si, contribui para que a sociedade toda se torne mais próspera. Este padeiro, ao pensar apenas no seu próprio bem-estar, ele é levado a acordar às 5 da manhã todos os dias para trabalhar, para se esforçar. E sendo esse esforço deste padeiro que faz com que todas as pessoas possam acordar todos os dias diante da certeza de que terão um pão novo e fresquinho para consumir. Então vejam, se este padeiro ele não fosse egoísta, se ele não pensasse apenas no seu próprio bem-estar, ele não teria incentivo a se levantar todos os dias para trabalhar. Assim, é justamente esse egoísmo que possibilita a produção deste bem tão importante e tão valioso para a sociedade. São todos os agentes, ao serem egoístas e pensarem apenas no seu próprio bem-estar, esses agentes, ao serem egoístas, eles são incentivados a trabalhar, são incentivados a se esforçar, sendo o bem-estar da sociedade garantido por esse esforço dos agentes. Portanto, o egoísmo não é algo ruim, muito pelo contrário. O egoísmo leva as pessoas a se esforçarem, a desejarem ter mais, o que faz com que a sociedade toda se transforme em uma sociedade mais próspera. Assim, vejam, para o Adam Smith, é através do egoísmo e através da divisão do trabalho que a riqueza é construída. Na verdade, o que nós temos aqui? A contribuição do Adam Smith ela pode ser sintetizada em 3 elementos. Egoísmo, que leva ao trabalho. Divisão do trabalho. Então vejam, é o egoísmo, a divisão do trabalho e a concorrência. Elas são as condições necessárias para que uma sociedade se torne próspera e abundante. O egoísmo garante que os agentes vão se esforçar. A divisão do trabalho implica em crescentes ganhos de produtividade. Já a livre concorrência, ela garante que essa produção ela vai ser realizada de forma justa, que a distribuição desses recursos vai ocorrer de forma a beneficiar toda a sociedade. Então vejam, o que nós temos aqui? Nós podemos começar imaginando este padeiro. Este padeiro, ao decidir produzir este bem, ele teve que abrir mão da sua autossuficiência.
nós podemos colocar em dois espectros contrários a autossuficiência e a especialização. Por um lado, a autossuficiência significa que esse agente ele produz tudo o que ele precisa para sobreviver. Por outro lado, a especialização ela significa que esse agente ele tem que abrir mão da produção dos demais bens necessários à sua subsistência. Em outras palavras, este agente, para que ele se especialize e eleve a sua produtividade, ele precisa correr um risco muito grande. Por quê? Porque isso significa confiar a terceiros a produção de bens que são necessários para a sua sobrevivência. Pergunta: esse agente, ele vai correr esse risco? Resposta: sim. Mas ele só vai correr porque ele confia no mercado. Ele confia na capacidade do mercado, através da livre concorrência, de prover esses demais bens que são queridos, que são necessários por esse agente. Portanto, a presença de um mercado que funcione corretamente, que gere a alocação eficiente dos recursos, é necessária para que esse agente se especialize. Do contrário, se o mercado não conseguir garantir que esse agente ele vai ter acesso aos demais bens e serviços necessários, esse agente simplesmente não tem incentivo a se esforçar, não tem incentivo a se especializar, de tal forma que o bem-estar da sociedade como um todo é comprometido. Portanto, a passagem dessa situação de autossuficiência para uma situação de especialização, ela depende da capacidade do mercado, depende da presença de um sistema de livre concorrência que garanta a alocação adequada dos recursos. Por quê? Porque a divisão do trabalho, a especialização produtiva, elas são necessárias para gerar bem-estar social, para aumentar a produtividade desse agente. Então, para os mercantilistas, a riqueza de uma nação provinha do montante de ouro, de riquezas, de metais preciosos possuídos pelo príncipe, para o Adam Smith é o trabalho que é a fonte da riqueza. Porque o valor de cada bem, por exemplo, o fato de uma xícara custar menos do que um computador, segundo o Adam Smith, se deve ao fato do computador ter mais trabalho incorporado. Assim, quanto mais trabalho um bem tiver incorporado, maior vai ser o seu valor. O trabalho necessário trabalho pelo qual se pode trocar a mercadoria é chamado por Adam Smith de trabalho comandado, podendo ser contratado. Assim, para o Adam Smith, um bem ele assume dois valores: o valor de uso e o valor de troca. O valor de uso é a utilidade total que o bem gera, que essa mercadoria gera para um agente. Já o valor de troca é equivalente à quantidade de trabalho que determinada mercadoria pode comandar, sendo atribuído a esta pelo fato de possuir utilidade ou valor de uso. Então vejam, o que nós temos aqui? O valor de uso, ele representa o montante de bem-estar que aquele bem gera para o consumidor. Já o valor de troca
é dado pela quantidade de trabalho encontrado neste bem. Vejam, o que é importante distinguir aqui? Vamos imaginar o seguinte: este nosso padeiro, qual o valor que ele vai receber pelos pães produzidos? Será o valor que ele deseja? Imagina, este padeiro, ele foi lá, ele produziu o seu pão com todo um carinho, com todo um amor, de tal forma que para este padeiro, esse pão ele vale pelo menos R$ 100. Pergunto, é este valor que importa? É o valor de uso? Não. Por quê? No momento que este padeiro for para o mercado, ele vai ter que aceitar o valor imposto pelo mercado. Logo, o que importa é o valor de troca, ou seja, o que os demais agentes estão dispostos a pagar por este bem. O Adam Smith ele expressa essa ideia através do paradoxo da água e do diamante. A água, por exemplo, ela é um bem indispensável, de tal forma que ela apresenta um valor de uso elevado. Porque sem água simplesmente as pessoas não vivem. No entanto, seu valor de troca é quase nulo, custa quase de graça. Por outro lado, um diamante ele apresenta um valor de uso ínfimo, muito pequeno, é um bem que não pode ser utilizado para quase nada, mas ele possui um valor de troca extremamente elevado. Ou seja, diamantes não são um bem necessário, as pessoas conseguem viver tranquilamente sem diamantes, no entanto, este bem ele apresenta elevado valor de troca. Enquanto que a água, um bem necessário, inclusive a sobrevivência, apresenta baixo valor de troca. Pergunta é por quê? Por que isso ocorre? Isso se deve ao fato de que o que importa é o valor de troca. Então vejam, quando nós falamos em transações no mercado, o que importa não é o valor de uso, conforme eu já argumentei, mas o valor de troca. E o que determina o valor de troca? Ele está diretamente relacionado ao fato de que este bem, no caso, ele consegue satisfazer a necessidade da pessoa que tem a intenção de adquiri-lo. Então vejam, o que importa num bem não é o valor de uso que quem produz este bem atribui. Não é a essencialidade deste bem para a sobrevivência, mas sim a importância que a pessoa que deseja adquirir este bem atribui a ele. Quanto mais a pessoa que deseja adquirir este bem estiver disposta a pagar, maior é o valor deste bem e ponto final. Então vejam, o que importa não é o valor que o agente atribui ao bem, mas o que o mercado está disposto a pagar. Bom, mas então, o valor de um bem é dado pela quantidade de trabalho inserido nele, sendo o valor de troca determinado pelo quanto que os agentes estão dispostos a pagarem por este bem. Então vejam, essa passagem aqui do Adam Smith, ela é bem interessante. Afinal, como que o egoísmo faz-se em benefício coletivo? Vejam, o homem, quando através de suas próprias forças busca obter a satisfação máxima das atividades que desempenha e não encontra obstáculos para isso. Ou seja, vejam o que o Adam Smith destaca aqui. Não devem existir obstáculos para que os agentes consigam exercer o seu egoísmo.
Porque apesar desse agente ele pensar apenas no seu próprio bem-estar, no seu engrandecimento pessoal, ele é conduzido por uma mão invisível a mover a sociedade a que pertence na direção da prosperidade. Este termo, mão invisível, ficou extremamente famoso, sendo atribuído ao Adam Smith. Só que vejam, a única passagem que ele aparece é nessa. De tal forma que os autores posteriores atribuíram um valor muito mais elevado a este termo do que o valor atribuído pelo próprio Adam Smith. Assim, segundo Adam Smith, o ser humano ele é movido por uma força interna que o leva a buscar a maior lucratividade possível do seu trabalho, sendo a riqueza total de uma sociedade determinada pelas forças internas, pela força de todos os agentes. Quais os mecanismos que conduzem ao funcionamento ótimo do mercado? Conforme eu já argumentei anteriormente, é o livre comércio. O funcionamento adequado do mercado ele é determinado pela capacidade dos agentes em transacionarem livremente, de produzirem e venderem os seus bens sem nenhuma restrição. Sendo que o Estado ele deve garantir o funcionamento, deve exercer 3 funções importantes. Então vejam, o que é importante nós nos atermos aqui. Mesmo para o Adam Smith, mesmo ele defendendo a superioridade da iniciativa privada, não é por isso que ele vai dizer que não tem que ter Estado. Ele vai aceitar, vai admitir que em algumas situações específicas o Estado é necessário. Quais sejam? A manutenção da segurança militar, a administração da justiça e preservar certos serviços públicos onerosos demais para os indivíduos, pois nunca reproduziriam investimento com lucro proporcional. Ou seja, existem certos serviços públicos que são onerosos demais para cada pessoa de forma individual, de tal forma que não é lucrativo para a iniciativa privada fornecer esses serviços, o que implica na necessidade do Estado em fornecer esses serviços. Por exemplo, asilo para uma pessoa idosa. É o Estado que deve garantir que essa pessoa idosa não seja desamparada na sua velhice. Este é um exemplo de um serviço que o Estado deve fornecer. Então vejam, é a livre concorrência elemento central da tese do Adam Smith. Lembrando, o período em que o Adam Smith fez o seu livro era ainda de gênese do setor industrial, gênese da Revolução Industrial, de tal forma que o mercado ele era dominado por pequenas firmas. Existia um sistema de livre concorrência, sendo que atualmente não é isso que se observa. Atualmente, o mercado é caracterizado pela presença de grandes monopólios e oligopólios que controlam os principais setores produtivos. Por quê? Em um sistema de livre concorrência, então vejam, nós temos um indivíduo egoísta. Esse indivíduo egoísta, ele aceitou se especializar para elevar a sua produtividade e com isso aumentar a quantidade produzida e ofertada de bens. Qual que é o problema? Esse agente ele se tornou mais dependente do mercado, de tal forma que é necessário um sistema de livre concorrência para que esse agente ele consiga ter acesso aos bens e serviços fornecidos pelos demais agentes, para que ele consiga ter acesso àqueles bens e serviços necessários, básicos, necessários à sua sobrevivência. Por quê? Em um sistema de livre concorrência, com muitos vendedores e compradores,
cada um dos agentes deste mercado é obrigado a equiparar os seus preços aos preços da concorrência, o que garante que o mercado funcione corretamente. Um vendedor que tiver um preço acima do da concorrência, ele simplesmente não vai conseguir vender o seu produto. De forma semelhante, um trabalhador que pedir um salário acima do salário de mercado, do salário dos demais agentes, ele não vai conseguir encontrar trabalho. De tal forma que um sistema de livre concorrência ele consegue fazer com que o preço seja o preço justo, o preço que gera maior nível de bem-estar possível para todos os agentes. Por conseguinte, para o Adam Smith, o mercado tem duas funções: disciplinar a concorrência, ou seja, garantir a existência de ampla concorrência entre os agentes, de tal forma que nenhum agente consiga elevar abusivamente seus preços, e garantir a melhor alocação possível dos fatores de produção, de tal forma que esses fatores de produção sejam direcionados para o que a sociedade deseja comprar. Já a divisão do... Então vejam, com isso, outro elemento importante da tese do Adam Smith é a divisão do trabalho. Por quê? Porque quando os agentes são incentivados a irem para o mercado, eles são incentivados a se especializarem cada vez mais. Sendo que a divisão do trabalho, ela eleva a produtividade através de 3 instrumentos. Primeiro, aumento da destreza de cada trabalhador. Então vejam, cada trabalhador, ao realizar a mesma atividade de forma repetitiva, ele consegue realizar aquela atividade mais rápido, aumentando a sua produtividade. Segundo, a possibilidade de poupar tempo relacionado à mudança de uma atividade para outra, é o famoso custo de setup, ou seja, um trabalhador, quando ele está fazendo uma determinada atividade, por exemplo, produzindo fio, e ele precisa mudar para uma outra atividade, como por exemplo, corte da malha, existe um custo de mudança associado, sendo que a divisão do trabalho, ao garantir que um trabalhador faça uma única atividade, ela elimina esse custo. E terceiro, invenção de grandes máquinas, de máquinas que conseguem produzir e reproduzir o trabalho humano em escala elevada, o que permite a um homem produzir muito mais do que aquilo que ele conseguiria sem a utilização dessas máquinas. Ou seja, para o Adam Smith, a mecanização é o terceiro elemento que garante que a divisão do trabalho resulte em aumento da produtividade. Mas afinal, como que a divisão do trabalho contribui para a prosperidade humana? Conforme eu já respondi, é através da divisão do trabalho. Claro, qual que é a contrapartida? Os indivíduos, conforme eles se especializam, eles passam a limitar cada vez mais as atividades feitas por eles, as fazendo de forma mais repetitiva, o que acaba gerando algumas perdas em termos de tornar a vida mais torturosa, destruidora do intelecto, etc. Já o desenvolvimento da divisão do trabalho é determinado pela dimensão do mercado. Assim, quanto maior for o tamanho do mercado, maior é a divisão do trabalho, de tal forma que é o tamanho do mercado que determina, que ao determinar o montante de divisão do trabalho, influencia diretamente no montante de produtividade do país.
Logo, decorre dessa análise que países com mercado maior, países maiores, apresentam maior produtividade do trabalho, devido à maior divisão do trabalho, o que eleva o nível de bem-estar social gerado. Assim, em suma, o que nós temos? Na análise do Adam Smith, primeiro elemento, a mão invisível, a capacidade do mercado em alocar os recursos de forma eficiente. O mercado como um sistema autorregulador. Vale dizer laissez-faire, deixar fazer, deixar do mercado livre. A capacidade do mercado livre e desimpedido em promover o maior bem-estar para a população. Outro elemento, divisão do trabalho como fonte do avanço na produtividade. E o comércio e especialização internacional como importante fonte de crescimento das nações. Em suma, o pensamento do Adam Smith é esse, ou seja, para este autor ele vai dar uma contribuição seminal muito importante no sentido de demonstrar a importância do egoísmo humano, da divisão do trabalho e da especialização para o aumento no nível de riqueza das nações, sendo a presença da livre concorrência importante para garantir a viabilidade deste processo.